nosso Salvador Jesus Cristo, que o teu povo se reúne no teu nome e diz: eis-nos aqui. Obrigado, Pai, por mais uma sexta-feira abençoada do Senhor, término de uma semana, Pai, início de um fim de semana. Oh, meu Deus, como Senhor, Pai, o Senhor é o nosso Deus Salvador, que não deixa nada faltar. O Senhor é o nosso pastor supremo, amado, querido, em obediência e temor. Oh, Pai, obrigado pela saúde, pela prosperidade, pela paz, pela alegria. Obrigado, Senhor, pela bênção completa. Agradecemos, Pai, até por aquilo que ainda estamos orando para receber, porque o Senhor é o Deus que não falha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, meu Deus, nós agradecemos. Agradecemos também, Pai, pelo Senhor ter feito Jesus Cristo, nosso Salvador, rei sobre o céu, a terra e aquilo que está debaixo da terra. O nome sobre todo nome, o nome que toda boca confessa ou há de confessar, que todo joelho se dobra ou há de se dobrar. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom, como é preciosa essa oportunidade de servir ao nosso Cristo, de sermos súditos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh Deus, essa é a nossa oração. Nós coroamos Jesus Cristo no nosso coração. Nós adoramos o nome que é sobre todo nome, aquela nossa certeza de que tudo vai dar certo. Tudo que colocamos em função do nome de Jesus está acontecendo. Oh Pai, nós nos rendemos, nós, meu Deus, não toleramos a tua serviço, Pai, não, ao contrário, meu Deus. Com humildade nós entendemos que só o Senhor Jesus é o nosso Rei, e só ao segui-lo podemos encontrar misericórdia, a salvação, a paz, a bênção completa e a vida eterna. Obrigado, meu Pai, por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga após mim: Senhor meu Deus, nós nos entregamos à bênção completa que só o Senhor pode nos dar, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Obrigado, irmão. A paz. Senhor, como é bom estar na casa de Deus. Pode se sentar como santo em nome de Jesus. Como é bom estar aqui na presença das pessoas queridas. Amém. Os discípulos, os visitantes, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje é um culto especial, vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Então eu vou ter que ser aqui bem objetivo na palavra, porque para a gente ganhar tempo. Então vamos abrir a nossa Bíblia imediatamente em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, lembrando, temos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, e aí estamos no 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, depois de Romanos, Atos, Romanos, e em seguida 1 Coríntios. Os coríntios, cidade de Corinto, cidade grega. Paulo esteve lá, ensinou o povo saiu um pouquinho da linha, Paulo ficou bravo, repreendeu,
6, versículo 19. Outros irmãos, todos acharam o nome de Jesus? Amém. Então vamos direto à palavra. 1 Coríntios 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem imundícia à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Amém? Em nome de Jesus, vamos agora entrar na presença de Deus, entrar agora em comunhão para a compreensão do Espírito. Amém? Em nome de Jesus, estão comigo? Irmãos, já tem algum tempo que no culto de terça-feira lembrando, estudo bíblico, então a gente tem a oportunidade de ir um pouco mais a fundo nos temas da palavra. Eu preguei sobre a natureza do ser humano, que o ser humano é constituído de 3 partes. Sem uma das 3 não funciona, tem que ter os 3. A primeira parte é o espírito, a segunda parte é a alma, a terceira parte é o corpo. Amém? 3 partes. Existem ministérios, uma oportunidade eu preguei, vamos voltar a esse tema outras vezes, mas existem ministérios lá fora que entendem que tem 2 partes, e acredito que alma e espírito são intercambiáveis. Não é o tema de hoje, mas a palavra de Deus é clara quanto isso. O ser humano é formado de 3 partes, e as 3 partes são igualmente importantes. Não existe uma das nossas partes que possa existir sem as outras 2. Não existem 2 partes que possam existir sem a outra uma. Sem corpo, nós não existimos. Sem espírito, nós não existimos, não temos vida. Sem alma, nós não existimos, porque não temos mente. A gente não tem personalidade. E tudo se unifica, nosso ser integral se unifica no coração. Também preguei sobre isso, tem voltado reiteradamente sobre isso. Como a água para o rosto, assim o coração para a pessoa. O que se representa a água? O espelho, né? Se eu pudesse atualizar a palavra de Deus, a água significa espelho, porque na época não tinha espelho. Então a pessoa via a face dela na água ou em algum metal bastante polido. Amém? Então, corpo, alma e espírito se amarram no coração. Por isso que o coração somos nós, porque é ali que a gente se torna integral. Amém? Irmãos, da mesma maneira que alguns irmãos eles se equivocam ao entender que alma e espírito são a mesma coisa, às vezes alguns irmãos também se equivocam quando confundem a palavra carne com a palavra corpo. Amém? Eu vou trazer essa palavra para a gente descer no detalhe, mas tem que ser um culto de terça, não é o propósito de hoje descer no detalhe. Vocês vão ver que eu tenho outro objetivo aqui. Mas nós vamos trazer na terça-feira para a gente mostrar aqui na palavra como que corpo é uma coisa e carne é outra coisa. Mas é verdade que tem alguns irmãos que se equivocam. Por quê? Porque o corpo é feito de carne, não é isso? Mas carne, meus irmãos, especialmente aqui, como o apóstolo Paulo está falando de carne, ele quer dizer uma inclinação do ser humano para viver conforme os apetites da nossa parte sensorial. Ou seja, resumindo, carne significa viver para o prazer. É isso. O prazer não é um prazer eterno, é um prazer imediato. O aqui e agora. Isso é carne. Amém? Então carne não é corpo. Corpo é uma das nossas partes constitutivas. Sendo tal, é santificado. Amém? Como é o espírito e como é a alma. Carne já é outra coisa. Carne é quando o nosso ser integral se entrega ao prazer. Quando o nosso espírito fica calado, nossa alma colonizada e o nosso corpo mandando na gente. Eu quero comer, eu como. Eu quero trair, eu traio. Eu quero mentir, eu minto. Eu quero crescer, eu passo a perna nos outros. Isso é carne.
viver a vida como se não houvesse amanhã. Lá fora isso é enaltecido, né? Parece que uma pessoa, né, que quando ela é moderna, quando ela é, né, essa avançada, ela fala, viver a vida como se não houvesse amanhã. Que lindo, que lindo, que lindo. O viver a vida como se não houvesse amanhã é não levar em consideração que o amanhã provavelmente vai ser o inferno. Porque quem vive preocupado com o amanhã, cuida do seu ser integral para ir para o céu. Amém? E aí não se entrega aos prazeres. Tudo tem que passar pelo crivo da nossa consciência. Aliás, eu estou falando, na verdade, a consciência está aqui, no coração. Amém? Amém? É aqui. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa constatação pode nos levar aqui a várias mensagens, mas aqui eu quero focar em uma. Se o nosso corpo é santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Amém? Porque o culto, a gente está muito acostumado a falar do Espírito, né? Vamos, Deus venha, une o seu Espírito ao meu Espírito, me transforma. E a gente fala muito de alma. Deus, mude os meus pensamentos, mude as minhas intenções, mude o meu eu, não é? Mude, para que eu não peque. Irmão, a gente entende que alma e espírito tem que ser santificado. Nosso corpo também. Amém? Também. É o espírito, é a alma e o corpo. E é nessa hora, começa no espírito, depois vem a alma, depois vem o corpo. E é isso que Paulo está nos falando nesse versículo. Esses dois versículos. Vamos ler de novo rapidinho? Falo como homem, olha só, ele está se colocando. Eu estou falando como ser humano, amém? Como ser humano, portanto, como alma, espírito e corpo. Pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir as imundícias e a maldade para a maldade, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou falando como homem, portanto, como aquele que também passa por todas as dificuldades que qualquer outro ser humano. Ele está dizendo aqui para a carta, essa carta é para os Coríntios, essa carta é para nós, amém? O Espírito Santo falando com a gente. Nós, um dia, servimos ao mundo. Nossa boca existia para quê? Para falar maldição, para fofocar, para xingar, para falar mal de nós mesmos, vamos dizer, murmuração. Antigamente nossos pés corriam para o botequim, para a boate, alguns para até fazer coisas mais erradas ainda, quem sabe até para roubar, para matar. Antes as nossas mãos serviam para quê? Para trabalhar para o nosso deleite, para o nosso desfrute, ou até para fazer coisas que não deve, nem humanamente falando, nem legalmente falando. Isso aconteceu, mas agora tem que mudar. Amém? Paulo está falando, lá no passado, o seu corpo, ele estava a serviço da carne, do prazer, né? Do aqui e agora não. Aí ele continua: assim apresentar agora os nossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então agora, meus irmãos, essa boca que antigamente xingava, agora abençoa, elogia, fortalece, encoraja, conforta. Esses pés correm para a igreja, ou quando terminou o trabalho, correm para casa para cuidar da família. Esses pés correm para longe da roda dos escarnecedores, correm para longe da onde a devassidão impera. E essas mãos que antes serviam só para trabalhar para o nosso desfrute, agora sustentam a nossa família e ajudam na obra de Deus. Amém? E essa parte ela é tão importante quanto as outras duas. Nós temos que santificar o nosso corpo como parte da nossa santificação por inteiro. Glória a Deus. Está claro? Irmãos, se a gente tem clareza disso na nossa mente,
vejo agindo como eu agia antes de conhecer a Deus, irmão, eu estou na contramão da minha santificação. Eu estou errando, eu estou me desviando. Toda vez que eu me pego fazendo o que eu estava acostumado a fazer na época que eu estava no mundo, eu estou falando na primeira pessoa para valer para todo mundo, amém? Estou falando na primeira pessoa que vai para todo mundo. Como Paulo aqui no capítulo 7, ele fala: ó, miserável homem que sou, porque todos nós seres humanos estamos, né, debaixo, infelizmente, né, do jugo do maligno, enquanto nós não viemos à luz. Então é todo mundo igualzinho, tá? Os desafios, os dilemas de santidade é igualzinho para todo mundo, amém? Tem ninguém que é melhor que ninguém, só Jesus que é melhor, o resto é tudo igual, tudo igual. Tão ruim quanto, pode ser tão bom quanto. Então eu falo sem problema na primeira pessoa, irmão. Aquilo que eu faço hoje não pode ser o que eu fazia no passado. Não pode. Não pode. Os meus olhos não podem assistir os mesmos programas. Meus ouvidos não podem escutar as mesmas músicas. Nem aquilo. Semana passada nós pregamos aqui sobre alimentação. Nem a minha forma de me alimentar, nem a forma de me alimentar pode ser igual a outra. Eu tenho que agir agora sempre com ordem e decência. Sempre pensando que isso aqui, meu irmão, é um presente de Deus. Amém? E cuidar do corpo significa louvar a Deus pelo corpo que Deus nos deu. Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para 2 Coríntios, próxima carta, né? 2 Coríntios 2:10. Eu falei antes, primeiros Coríntios era Romanos. Ah, poxa, isso é alguma coisa errada com a minha vida, né? O pastor falou. Ninguém entendeu nada, mas será que a minha versão é diferente? O pastor pegou. Mas eu li devagarinho, deu para pegar? Amém? Perdão. 2 Coríntios 2:10. Amém? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Irmãos, olha para cá. O ato do cristão mais difícil é o ato de perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Ai, largar a lascívia é fácil? Não é fácil, mas perdoar é mais difícil. Largar a bebedeira é difícil? Principalmente se a pessoa tem inclinação ao vício. Muito difícil, mas perdoar é mais difícil. Ah, deixar esse hábito que destrói meu corpo, como eu falei na semana passada da alimentação, é difícil, mas perdoar é mais difícil. Irmão, nós temos que perdoar. Como é que o casamento dá certo? Quando você tem 2 perdoadores. Se não tem 2 perdoadores, irmão, o casamento não vai dar certo. Quando é que o trabalho vai dar certo? Quando o empregado souber perdoar o patrão quando passa de um certo limite, e o empregador também perdoar o empregado quando erra em alguma coisa. É ou não é, irmãos? Eu tenho que perdoar o tempo todo, senão não dá certo. Perdão, meus irmãos, é a expressão do amor. É o amor mais comprometido. Por quê? Porque é aquele amor que a gente revida depois de tomar uma pancada. Por isso que ele é tão difícil. Eu amar a Lara é fácil.
igreja é fácil, amar meus irmãos aqui é fácil. Difícil é eu amar o irmão que de fora me xingar. E esse amor aí é o amor do perdão. Agora, irmãos, muitas vezes a gente fala do perdão que a gente tem que devotar aos outros. E a gente se esquece do perdão que a gente tem que devotar a nós mesmos. Às vezes a gente fica muito preocupado em perdoar os outros e não se dá conta que nós não nos perdoamos. E aí mora um perigo muito grande, porque se você não se perdoa, você vê contraste entre a vida que você levou e a vida que você sabe que deve levar. Irmão, Deus é tão bom que Ele não coloca limite no momento que nós podemos aceitar. Até no leito de morte o sujeito pode aceitar dele. Deus, no momento em que a fé insufla o coração, acabou tudo que passou, morreu. Deus é bom, que Ele é misericórdia. Então, meu irmão, eu quero falar para vocês, talvez aqui vocês não precisam ouvir, talvez alguém vai assistir, talvez você vai ensinar isso para alguém. Nós devemos aprender a nos perdoar e a entender que a velha vida acabou, passou, morreu. Amém? Porque se a gente não tiver isso com clareza, meu irmão, o próximo passo vai estar prejudicado. Teve um tempo atrás, também na terça-feira, eu estou fazendo propaganda na terça, venham na terça. Fiz aqui também um culto, 3 cultos sobre filme e a palavra. Lembra quando eu preguei de Paulo? Que o filme mostrava um Paulo atormentado. E aí eu mostrei na palavra que Paulo está ensinando que nós não podemos ser atormentados, porque a velha criatura morreu e tudo se fez novo. Paulo não tinha tormento, ele matou um monte de cristãos, ele fez um monte de bobagem quando ele era fariseu, mas quando ele reconheceu Jesus Cristo, o velho não morreu. Ele até mudou de nome, que é para não ter dúvida, deixou de ser salvo pelo Paulo. E nós temos que fazer isso. Amém? Então, às vezes tem um irmão que levava uma vida de devassidão lá atrás, que destruía sua alma, destruía o seu espírito, destruía o seu corpo. Mas esse irmão, se ele encontrou Cristo, se ele entregou a sua vida a Deus, tem que se perdoar. Amém? Se perdoa, meu irmão. E se tem alguma parte da sua vida que você ainda não se perdoou, perdoe-se. Ah, mas eu não devia ter feito o que eu fiz. Irmão, não pense mais nisso. Porque aquele que fez não existe mais. Ele morreu. Glória a Deus. Está clara a palavra? Irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é a fronteira nosso com o mundo. Ter corpo é ter um corpo santificado. Antes o nosso corpo era carne, agora o nosso corpo é um instrumento de Deus. Nós administramos o nosso corpo para servir a Deus. E tudo que nós fizemos para trás morreu, acabou. Ah, mas eu tenho uma tatuagem, dá para tampar? Não. Então, meu irmão, não olha para ela, finge que ela não existe. Ou até, meu irmão, sei lá, começa a gostar dela, interpreta ela diferente. Ela vai estar no seu corpo, mas esse corpo não é mais o corpo que foi tatuado. É um corpo novo, que trouxe uma marquinha. Amém? Aqui é uma cicatriz. Como a cicatriz de todos nós aqui, a não ser as criancinhas, graças a Deus, tem um monte de cicatrizes. Algumas são visíveis, outras são invisíveis, porque o mundo lá fora da devassidão deixa a gente machucado. A gente não pode olhar para as nossas marcas, a gente tem que deixar elas passar. Amém? O que era antes era uma tatuagem, agora é uma pinta. Já nasci com isso. O que antes era ali, né, uma cicatriz, né, um ponto, meu irmão, agora isso aqui é uma marca de nascença. Eu não olho, parece que eu não lembro o que é isso. Não lembro como é que isso chegou aqui, amém? Porque nós somos corpos glorificados. Glória a Deus. Glória a Deus.